E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho 11 minutos para falar com vocês aqui. Não vai dar para fazer o vídeo inteiro que eu gostaria de fazer, mas vai dar para fazer uma parte que é importantíssima. Esse vídeo está sendo possível graças ao Leandro, que não precisou usar todo o tempo que o José Maria concedeu para ele aqui. E a pergunta de vocês, resumidamente, é: do língua é bom ou não é bom? Na verdade, a pergunta não foi essa. Eu falo, não quero gastar grana fazendo curso, o que é bom para aprender, para melhorar o listening? E aí a gente vai voltar para uma história que é recorrente aqui no canal, e entre os meus alunos também, que é a diferença de Kihon e Kumite, de treino e de luta, e que o seu listening ele tem que ser 1/infinito e não 1/2. Então, por onde que a gente começa essa conversa? Primeiramente, primeiro a fala perfeita que não existe, que é uma abstração, que é um platonismo, que é uma coisa ridícula que não deveria existir. Por quê? Porque qual que é o jeito certo de falador em português? É porta, porta ou porta, e não existe jeito certo. E todo mundo no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, acha que fala igual ao Jornal Nacional. Todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, quando você chega para a pessoa e fala assim, você tem sotaque, a pessoa fala, não tem sotaque, eu falo do jeito que todo mundo fala. No Jornal Nacional, a pessoa fala igual que eu falo. Então a gente não reconhece o sotaque do outro e a gente acha que a gente não tem, isso é uma coisa humana. E nenhum sotaque está certo, todos estão certos, e a sua fala ela tem que ser uma média de 1/todos os sotaques e 1/todas as formas de se falar, e não 1/2, e não igual a alguém, porque isso não existe, esse negócio de ser igual a alguém. Mas eu vou falar do Kihon. O que é o Kihon? Para você aprender Karatê, você vai ficar dando 300 vezes o mesmo soco. Basicamente isso, 300 vezes o mesmo chute. E aí você vai falar, pô, mas eu tô na faixa branca e só sei um chute e um soco. E aí o seu professor vai falar assim, bom, mas se você souber dar um soco que acerta e um chute que acerta, você ganha de faixa preta com um soco que acerta e um chute que acerta. Então você não precisa saber 300 chutes e 300 socos. Você precisa dar um soco bem dado e um chute bem dado, então treine isso aí. Legal. Então, assim, esse negócio de inglês avançado, inglês intermediário, inglês iniciante, com a estrutura do inglês iniciante, você fala avançado. Isso que eu quero que você entenda. Que present simple, present continuous, não, isso é inglês iniciante, eu quero present perfect. Para de ser burro. Você tem que saber bem o básico, você tem que saber bem o verbo to be, usar bem o verbo to be. E aí você começa a ver sentido nas coisas. Mas o Kihon, como que você pronuncia essa palavra? Como que você pronuncia essa palavra? Como que você pronuncia essa palavra? Não, tá errado. Tá errado, é assim, não é mais pra cá, é mais pra lá. A mesma coisa que quando você for dar soco na academia, o seu professor vai pegar o seu punho, vai colocar um pouco mais pra esquerda, um pouco mais pra direita, vai falar que sua cintura tá errada, que seu dedinho do pé tá errado, que você tem que encaixar o quadril, que você tem que fazer isso ou aquilo, e ele vai ficar pegando no seu pé. Aí vamos pra rua, vamos lutar. A gente não tá fazendo karatê pra aprender a brigar na rua, mas numa situação de luta, em que alguém avança em cima de você, você vai falar pro cara, fica parado aqui, ó, porque é aqui que acaba o meu soco perfeito. Não, porra, você foi muito pra trás. Volta aqui, ó, fica aqui, que é aqui que o chute tem que acertar. Fica aqui e faz assim com o braço, porque aí eu vou te acertar desse jeito aqui. Não, se as pessoas combinam como que elas vão agir, é uma dança. Numa luta de verdade, se você der o soco perfeito, você erra, porque você tá mirando numa pessoa que tá desviando. Ou seja, um americano que estude português, ele vai falar assim, você gostaria de ir até a padaria comigo tomar um café? E aí ele vem pro Brasil, e quando ele chega em Aracaju, qual que é a maneira mais eficiente de chamar uma pessoa para tomar um café com você? Bora ali, padaria? Bora ali na padaria? Bora ali? O que bora ali tem a ver com você gostaria de ir comigo até a padaria? Por ali na padaria, pronto, e olha que funciona. Ou seja, numa luta de rua funciona aquilo que derruba a pessoa, e numa conversa de rua funciona aquilo que a pessoa está acostumada a escutar, entender. Então, em Aracaju você não fala ok, você fala pronto. Passa aí as 3 horas, pronto. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, eu ficava perguntando para as pessoas, mas o que tá pronto, cara? O que você fez que tá pronto? Enfim. Logo, quem vai pra briga querendo falar perfeitamente, o que vai fazer? Vai errar. Do mesmo jeito que um soco perfeito, que termina na extensão do seu braço, exatamente como foi feito no treino, vai errar. Então o seu soco na briga de rua, ele tem que sair todo torto, mas ele tem que acertar o oponente. E a sua palavra na fala, ela não precisa sair do jeito que você ensaiou, mas ela tem que causar o efeito, que é transmitir a mensagem que você tem para o
interlocutor, a pessoa precisa te escutar e te entender. Vamos mudar isso para o listening agora? Então, o Duolingo é maravilhoso, mas ele tem um problema que é isso aqui, ó, que é a leitura quadradinha. Maço. 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 Vamos lá. Maço. Maço. Essa é melhor, vocês viram? Ó a diferença. Google que me perdoe. Maço. Maço. Olha isso. Maço. Maço. Que sensacional. Maço. 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 Qual que é o problema disso daqui? Isso daqui é um soco perfeito, gente. Isso daqui é um soco perfeito. Socos perfeitos na rua não acontecem porque eles não acertam. E socos perfeitos não vêm porque o cara não vai dar um soco. Se todo mundo desse soco de karatê perfeito, bastaria que você desse uma mínima desviada para trás e ele não te acertaria. Por quê? Porque ele ia parar na extensão do braço dele. Mas o cara ele vai sair andando para frente para te acertar. Ele não vai ficar com a base rígida no ponto em que ele tá. Ele vai sair te caçando para te acertar com o soco. Então você não pode se defender na rua de socos perfeitos, porque não vai vir um soco perfeito, vai vir um soco onde você tá. A palavra que você escuta na rua, ela não vai vir desse jeito sensual. Maço. Não. A palavra na rua, ela vai vir assim. Os caras pegaram o cara com uma nota de 100. Quê? A polícia pegou eles ali, ó, com marcha de nota de 100. Os caras não conseguem explicar de onde que veio marcha de 100. Hã? Os caras estão com mais dinheiro. Você tá vendo que você não vai escutar a palavra. Maço. Maço. Que delícia. Você vai escutar. Bom dia. Eu achei lixo uma caixa de fósforo. Que? Eu achei lixo um isqueiro. Que? Mas lixo uma caixa de fósforo. Um Hollywood que você quer? É uma. Você entende que na fala a coisa ela não vai vir do jeito que você ensaiou no Duolingo? Esse é o único problema do Duolingo. Então o Duolingo ele é perfeito, ele é maravilhoso. Só que, primeiro, o golpe não vai vir sozinho. Você já viu alguma briga na rua em que cada um dá um soco e ganha quem acertou mais perto? É assim que as pessoas brigam na rua? Então, quando a pessoa for falar com você, ela não vai falar assim... Maço. Esse maço ele vai estar numa maçaroca de golpes, cada golpe é uma palavra. Ele vai estar no meio de uma maçaroca de golpes que vai ser o maço de uma caixa de fósforo. Então, mas de dinheiro de nota de 100 estava no pulso do cara. Não sabe se claro a gente vê, mas... Então, o seu ouvido ele tem que estar preparado para escutar palavras não soltas, mas numa mistura enorme de outras palavras. E aí o seu listening, a sua escuta, ela no começo, ela vai ser uma média entre a sua fala e todas as outras que você escutou. Então, se eu começo a te ensinar inglês hoje e eu falo que garrafa é bottle, ou então bottle, vai ser bottle. E aí você não vai conseguir falar isso. Eu não posso te deixar falando bottle, então eu vou pedir para você tentar se aproximar de bottle. E a sua pronúncia vai ser uma média da minha fala e da sua fala. Só que adianta você ter um ouvido que só escuta a minha, a tua e alguma coisa que esteja no meio dessas duas? Não. Você precisa escutar diferentes pessoas. Então, se você for no Duolingo, aí você vai ter 3 pessoas, você, eu e o Duolingo. Se você começar a jogar no Google, no YouTube, um monte de pessoas falando sobre garrafas de vinho, garrafa daquilo, você vai começar a escutar diferentes pessoas falando a mesma palavra. E aí o que acontece? O ideal é que você tenha aqui umas 2.000 pessoas tendo falado a mesma palavra, imersas num único contexto. Ou seja, a sua fala é o resultado de infinitas camadas de fala, de usos e de contato com a palavra. Então, por que você consegue falar thank you do seu jeito? Porque você já escutou tanto thank you, thanks, thank you, que você já entende isso como obrigado e você já consegue descobrir qual que é a sua forma de dizer obrigado, assim como você tem a sua forma de falar o português. Então, o Duolingo ele vai te manter muito bem para sempre só entre você e a perfeição. Só que isso não vai te preparar para a briga na rua. E o ideal é que você não tivesse só a pronúncia do Duolingo, mas que você tivesse a pronúncia de infinitas pessoas falando essas mesmas palavras em infinitos contextos. Ou seja, você não estuda só maço.
não dá para eu dar uma aula de chinês, ou não dá para, aliás, não dá para eu dar uma aula de português para alguém e falar para ela assim, hoje você vai aprender a palavra maço. Não, hoje você não vai estudar uma palavra, hoje você vai ver 500 palavras, todas soltas, todas juntas e numa superposição de palavras, todas numa maçaroca de frases, e você tem que escutar essa palavra tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que chega uma hora que do contexto você está acostumado a escutar. E tem gente que acha que o problema está no output, ou seja, eu tenho problema na língua, tenho problema na garganta, tenho problema num negócio que eu não consigo falar, e na verdade o problema está no ouvido. Muita gente que acha que tem problema de dicção e acha que precisa de fonoaudiólogo, precisa, na verdade, e não é limpar o ouvido porque a pessoa está ouvindo mal, ela precisa condicionar o cérebro a escutar determinadas palavras. Tem uma palavra em chinês que eu não consegui escutar, que era zid, e aí eu falava, não é possível que o cara tá falando isso, mas a legenda dizia que ele estava falando, mas o cara, ele não fala maço, ele não fala z. O cara, no meio de uma maçaroca de uma frase, ele vai lá e tá com zid. E aí eu comecei a conseguir separar e recortar essa palavra depois de dezenas de horas de exposição à língua real. Por quê? Porque os flashcards que você tem lá no Anki, eles vão te dar uma pronúncia de Duolingo, ou seja, eles vão te dar um golpe de Kihon na orelha. Eles vão dar um golpe perfeito, pausado, compassado, e você vai aprender e vai ficar bom quando você tiver muita prática em escutar essa frase funcionando, essa palavra funcionando dentro de uma frase, dentro de um contexto. Eu me estendi mais do que deveria, mas eu acho que eu falei tudo o que eu precisava. Espero que seja útil. Por hora é isso. Um grande abraço.